Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para responder perguntas que vocês fizeram nos outros vídeos. Se você tem interesse nessas respostas, segue no canal. Gente, antes de qualquer coisa, gostaria de dizer que eu me chamo Adelmo Dias Ribeiro, sou advogado, produzo conteúdo previdenciário no YouTube e gostaria de pedir nesse momento para que você se inscrevesse no canal, se você não for inscrito, para que curtisse o vídeo, para que fizesse um comentário, tá? E o mais importante eu deixo sempre por último, que é justamente enviar esse conteúdo no WhatsApp da família. Isso tem um efeito enorme de multiplicar os acessos a esse conteúdo. Então, se você puder pegar o link desse vídeo e divulgar no WhatsApp de sua família, isso vai me ajudar muito aqui no YouTube, tá? Eu separei aqui alguns questionamentos muito importantes feitos por vocês nos comentários, tá? E viso responder cada um desses questionamentos de forma simplificada, para que os leigos, para que não apenas os advogados entendam, mas para que qualquer pessoa entenda do que eu estou falando, sempre no ramo do direito previdenciário, direito à saúde. E a primeira pergunta que me fizeram, que me chamou bastante atenção, eu inclusive respondi ela hoje, tá? Foi a seguinte: doutor, minha sentença foi procedente, porém o juiz não determinou a implantação do meu benefício, não deferiu a tutela de urgência na própria sentença. O que eu devo fazer, E aqui é bastante interessante essa situação. Não raro, os magistrados cometem um pequeno deslize no julgamento, que a gente chama de erro material, um erro que acontece no âmbito da sentença, mas que gera efeitos muito gravosos para o segurado do INSS. Se você notou que a sua sentença não apresenta o deferimento da tutela de urgência, apesar dela julgar procedente o seu pedido, é o caso, talvez, de você entrar em contato com seu advogado e informar a ele isso. Claro que a maior parte dos advogados já vai ter percebido isso, esse equívoco na sentença, a falta de apreciação da tutela de urgência, para que esse advogado possa apresentar um recurso cabível nesse tipo de situação, que é um recurso de embargo de declaração para sanar a omissão ou erro material. O juiz deixa de apreciar um pedido muito importante na sentença, que é a própria tutela de urgência. Tá? Lembrando aqui que, de regra, no processo previdenciário, o juiz se reserva a analisar a tutela de urgência, a liminar, por ocasião da sentença, ou seja, ao final do processo de primeiro grau. Tá? Então, se o juiz não analisa a liminar na sentença, ele está cometendo um equívoco, porque ele está deixando de cumprir com seu próprio compromisso assumido no início do processo, quando nós, advogados, fazemos aquele pedido de apreciação de medida liminar. Portanto, resumindo, se você tem um processo e o juiz não apreciou a liminar na sentença, não apreciou a tutela de urgência, é o caso de você apresentar o recurso de embargo de declaração para que o juiz aprecie essa liminar e não exista dúvida do ponto de vista do dever do INSS de implantar de imediato seu benefício. Estou falando aqui de implantação de benefício, não estou falando aqui de pagamento de retroativo. Batendo mais uma vez nisso, pagamento de retroativo acontece depois do trânsito em julgado da ação. Tá? A implantação acontece com o deferimento da liminar na sentença, de regra, tá? Pelo benefício apresentar caráter alimentar. Portanto, é o embargo de declaração que pode sanar esse problema da falta de apreciação de tutela de urgência liminar na sentença. Sobre a revisão da vida toda, é o seguinte: houve uma mudança recente no julgamento do STF sobre a revisão da vida toda. Eu fiz um vídeo aqui comunicando vocês, falei: olha pessoal, o STF aprovou a revisão da vida toda por 6 votos a 5. Agora você pode pedir a revisão desde que você atenda aos requisitos. Eu tratei nesse vídeo inclusive dos requisitos, sendo deles mais importante a questão da aposentadoria ter se dado nos últimos 10 anos e de você ter um trabalho bem remunerado antes de 1994. Falei de tudo isso, mas parece que no mesmo dia, ou foi no dia seguinte, a gente teve um pedido de destaque no julgamento do STF. E o que é que isso significa? Um dos ministros da corte, um ministro inclusive indicado
pelo presidente atual da República, Jair Bolsonaro, né, ele pediu o destaque do julgamento do plenário virtual, né? E como consequência disso, esse julgamento será reiniciado no plenário físico do STF, tá? Ou seja, a tendência é que exista um novo julgamento pelo STF, tá? E lembrando que o placar do primeiro julgamento incluiu o voto do ministro Marco Aurélio. Marco Aurélio que se aposentou e foi substituído pelo ministro André Mendonça, né? E que nós sabemos de antemão que é um ministro que foi indicado pelo governo Bolsonaro e que durante muito tempo integrou a Advocacia Geral da União. É claro que ele tem plena imparcialidade, mas nós podemos desconfiar de que o voto dele não vai ser o mesmo voto do ministro Marco Aurélio de Mello aposentado, tá? Então a gente tem aí uma tendência de modificação do placar, porque veja, o placar era uma vantagem de 1 ponto. Se esse ponto muda para o outro lado, né, isso significa que a revisão da vida toda pode deixar de ser admitida pelo STF, se harmonizando, portanto, com o entendimento do STJ da falta de cabimento da revisão da vida toda. Então a situação está muito instável, tá? A gente não sabe muito bem o que está por vir, mas existiu essa reviravolta, foi muito recente e a gente vai acompanhar e vai estar trazendo aqui no canal as notícias sobre a revisão da vida toda, tá? Vamos lá. Cancelamento de BPC Loas de deficiente. Algumas pessoas vieram aqui no canal e falaram: doutor, eu sou uma pessoa portadora de deficiência e o meu BPC foi cancelado, tá? Você tem que avaliar o seguinte: geralmente esses cancelamentos do BPC Loas dizem respeito à remuneração de algum membro de sua família. Para você pedir o BPC Loas, você tem que ter o CAD único, correto? E esse CAD único precisa estar atualizado. O que acontece? É muito comum que um membro da família comece a trabalhar, comece a desenvolver uma atividade remunerada, né? E por força disso você tenha a suspensão ou mesmo cessação do benefício de prestação continuada por desatendimento da condição de miserabilidade. Então você tem que avaliar com calma se sua renda familiar se modificou, porque geralmente os cancelamentos do BPC Loas derivam disso, porque dificilmente uma pessoa portadora de deficiência vai ser reabilitada, né? Geralmente ela não é. Por exemplo, uma pessoa que tem uma cegueira irreversível e recebe o BPC Loas, geralmente o motivo da cessação do BPC é o aumento da renda familiar. Então você que teve um BPC suspenso, cancelado, avalie essa questão da renda familiar. Houve mudança? Alguém começou a trabalhar? Eu ainda recebo 1/4 de salário por cabeça na família, por pessoa? Ou minha renda familiar já cresceu? É claro que você não vai computar nem o BPC Loas, nem outras aposentadorias existentes no núcleo familiar, desde que não sejam superiores a um salário mínimo, tá? Mas geralmente, quando eu me deparo no escritório com cancelamento, com suspensão de BPC Loas, eu me deparo necessariamente com essa situação da ampliação da renda familiar. É muito comum existir essa ampliação e, como consequência, você tem a cessação do benefício por ausência de miserabilidade. E para fechar hoje, pessoal, tenho mais um tema para tratar com vocês, de pessoas que recorreram dentro do próprio INSS, recurso administrativo, e estão reclamando de demora na análise do recurso administrativo. Nesse comentário a pessoa falou que esperou por 7 meses, está esperando ainda por 7 meses o julgamento do recurso administrativo. Eu volto a tratar sobre aquilo que eu já vinha afirmando aqui no canal. Avaliem com um advogado de sua confiança sempre essa questão do recurso administrativo. Nem sempre recorrer administrativamente é uma boa estratégia. Às vezes você só está adiando a resolução do seu problema. Você precisa ter em mente que se for uma situação em que não existia um erro crasso do INSS, né, um erro assim notável, que você veja que é um erro de julgamento, não a questão de entendimento do INSS, se não existir esse erro, é provável, extremamente provável, que o INSS mantenha o julgamento no recurso. Então, evite a área administrativa, né? Se você vê que é um erro
que é uma questão de entendimento, é uma questão que o INSS não vai mudar o entendimento dele, você vá para a área judicial, procure um advogado e busque a área judicial. Aqui eu não estou incentivando os conflitos judiciais, mas do ponto de vista prático, profissional, eu visualizo uma margem de êxito pequena nesses recursos que você já tem o entendimento do INSS sedimentado. Na verdade, você está ali dando murros em pontas de faca, né, no vocabulário popular. Espero que eu tenha ajudado vocês. Eu fico por aqui hoje para o vídeo não se alongar demais. E um excelente final de semana para todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.